Mas a astrologia, de uma forma geral, ela analisa a influência dos astros e conforme eles vão fazendo a sua trajetória no céu, eles vão trazendo influências, aspectos. Quando um está mais próximo da Terra, quando o outro está mais longe, quando um está aspectando com o outro, ou seja, um está de frente para o outro, quando eles estão alinhados em alguma forma, cada um traz a sua influência e isso pode trazer uma situação, por exemplo, que é geral, né, para o local onde se está. Então são duas coisas diferentes. A horóscopo, por exemplo, se faz vendo a posição dos planetas e a trajetória deles naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, né? Então a gente pode fazer assim. As previsões, por exemplo, para o ano são feitas mais ou menos assim também. Tu vê a trajetória de cada um, porque alguns levam muitos anos para fazer uma órbita, né, em volta da Terra. Outros, o Sol leva um dia, né? Então tem movimentos diferentes e quando eles se encontram, existem situações que podem acontecer. Então é bem como se diz, são previsões, porque elas podem acontecer como não necessariamente, né? Como é uma previsão geral, a gente precisa tomar ela pra gente como sendo uma possibilidade, porque ainda tem a minha condição, né? Que é o meu mapa astral que vai me dizer como é que eu vou ver isso. Então, alguma situação que possa estar sendo prevista, para algumas pessoas elas são muito fortes e muito marcantes, e para outras pode passar despercebido ou quase que nem né, tenham notado. Os hindus não têm um astro que rege o ano. O que a gente faz aqui para o Ocidente é ver qual é o astro que os ocidentais estão dizendo que vai reger e traz as características desse planeta para as coisas que podem acontecer, né? E geralmente dá muito certo, assim, combina muito bem. Então aqui a gente está considerando que Júpiter vai reger o ano a partir de março, que o ano astrológico sempre começa em março, e que na Índia o Júpiter é regido por Guru, que é um dos deuses mais importantes. O planeta Júpiter é um planeta muito importante para eles, e inclusive o Guru é aquele que é o nosso professor, aquele que nos ensina, aquele que nos guia, e ele tem as mesmas características do Júpiter daqui. Ele nos dá expansão de consciência, ele nos dá sabedoria, e essa sabedoria é uma coisa diferente de conhecimento, assim. O conhecimento eu posso adquirir estudando, lendo, fazendo cursos e praticando, enfim, né? Mas a sabedoria é alguma coisa muito mais profunda. Ela é uma abertura de mente, digamos assim, é quando tu desperta para alguma coisa importante e que para eles diziam, agora o Guru está abrindo tua mente para te compreender essa situação. Então ele nos proporciona situações para que a gente possa evoluir, né? Com sabedoria. Sabedoria sempre é uma coisa que tu tem que ter uma vivência daquilo. Então, às vezes essa vivência é mais prazerosa, mas às vezes não. E sempre tu aprende, né? E esse aprender é que é uma dádiva, digamos assim, que os hindus dizem que o Guru nos mostra. Então, para esse ano, seria mais ou menos isso, assim, a gente estaria recebendo bênçãos de aprendizados, de crescimento, de evolução, de adquirir mais sabedoria. Então, ele rege tudo que é coisas que a gente pode ter, inclusive a espiritualidade, mas também tudo que a gente pode aproveitar para conhecer, para aprender. De vez em quando a gente pode se dar conta e dizer assim, mas por que eu estou querendo saber isso? Não sei nem por que eu estou indo atrás disso para saber. Aquela curiosidade. A curiosidade, aquele ímpeto que vem, que eu preciso saber isso, eu preciso ir atrás, eu preciso conhecer. No fim, talvez não saiba nem muito bem por quê. Mais tarde tu vai
se dá conta, diz, puxa vida, que bom que eu fui atrás disso, porque agora eu estou precisando. Então é um processo, né, de aprendizagem, de conhecimento. Mas na parte mais prática, dá para te dizer que tu vai expandir várias coisas. A gente vai estar muito otimista, porque Guru nos traz essa alegria e satisfação de viver, né? E a gente vai estar mais aberto a empreender coisas, expandir coisas, para expandir família, expandir renda, expandir conhecimento através de cursos. Então seria assim a questão da expansão. Mas eu prefiro pensar como na astrologia védica, que é uma expansão de consciência mesmo, né? E a gente ainda vai estar com uma influência importante de Marte. Marte, para os hindus, é o nosso guerreiro, como fosse São Jorge, né? Ele tem aquela espada, ele abre caminho, ele vai indo, ele não tem medo da luta, ele vai atrás e quer que a gente ande para frente. Ele sempre é o cara que dá o primeiro passo, né? Então, vocês imaginem o Guru com o Marte, o Júpiter com o Marte. Alguém querendo abrir nossos caminhos e Júpiter dando a possibilidade da expansão. Então a gente está realmente num ano muito interessante, muito, muito bom nesse sentido aí. Mas também é um momento que a gente precisa pôr o pé no chão. Porque às vezes o Guru abre demais aquele otimismo e acaba a gente meio que tirando o pé do chão e cria aquela expectativa muito grande, ou vai atrás de um empreendimento que a gente acredita que seja o melhor que existe, ou aparece uma oportunidade e a gente meio que fantasia ela achando que aquilo é a melhor coisa do mundo, e Marte ainda vem para nos dar o impulso de fazer isso. Então é interessante a gente sempre que houver essas questões assim, da gente estar muito com uma expectativa muito alta, dar uma paradinha, uma pensadinha, analisa tudo direitinho para ver se é bem assim, para não embarcar em alguma coisa que depois a gente se arrependa. Não se frustrar depois. Exato, né? Então a expectativa muito alta deixa a gente meio frustrado. E então, com esses dois planetas, digamos assim, com esses dois deuses, a gente vai estar querendo muito ir para frente. Mas precisa ter esse cuidado. Essa expansão, esse ímpeto, tem uma outra conotação, que é o lado negativo. O que eu estava falando é o lado positivo, porque o lado negativo também existe, não é só uma coisa boa. Então se imagine que um acontecimento muito grande, muito forte e muito repentino pode ter uma conotação muito difícil para a gente também. A gente pode ter que enfrentar coisas muito grandes, né? Desafios muito poderosos. E aí é que eu digo, se a gente está sempre com um pensamento positivo, com alguma coisa que a gente queira fazer, que eu já analisei, eu já decidi, se eu tenho definido tudo que eu quero fazer, vai bem para frente. Agora, se eu não sei o que eu quero, se eu já estou numa onda de pessimismo, se eu já acho que nada vai dar certo na minha vida, pode contar que vai aumentar essa sensação. Então a gente precisa saber disso para não se deixar levar para o lado negativo da coisa, para poder fazer um avanço e uma evolução, digamos assim. Olha, para te dizer que Júpiter também, numa outra cultura, se equivale a Zeus. Que é água. Água. Né? Então não dá para negar que vai ter alguma coisa que não se sabe ainda, mas é em água e em quantidade de água, né? Não se sabe se é enchente ou se é alguma coisa em mares, provavelmente alguma coisa no mar, né? Mas também tem a questão dos elementos, né? Que a gente precisa ver. A gente está passando por uma fase desde 2015 até 2027 de muito aprendizado a partir de coisas que nos chocam para ver se a gente aprende mesmo, né? Então tem assim a questão da água que a gente passou, já teve a questão
questão do ar, com muitas tempestades e muita destruição. E tem o elemento terra, que ainda é uma coisa que falta completar esses os quatro elementos, né? Água, terra, ar e fogo. Fogo, a gente já teve muita coisa também. A gente fica imaginando, já tivemos muita coisa. Agora, quem sou eu para dizer que já foi o suficiente, né? Não tem como julgar. Mas esses quatro elementos, eles caminham juntos e para completar um ciclo, eles precisam marcar, cada um deles, a sua fase. Então, para mim, eu imagino que alguma coisa de água, mas também de terra, que pode acontecer e que a gente não tem previsão. E vamos lá, que o ano de 2025 promete muita coisa boa, desde que a gente se proponha a fazer isso.